Vamos lá, pessoal, das penalidades. Continuação, capítulo 16 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, vamos lá. Quais são as penalidades que nós temos dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Quais são as penalidades que nós temos? Nós temos a advertência por escrito, nós temos também a multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir, direito de dirigir. E mais, professor? Nós temos a cassação da carteira, cassação da CNH, vou botar aqui, CNH e cassação da PPD, né? Permissão para dirigir. E também temos a frequência obrigatória em curso de reciclagem, ou seja, você é obrigado a frequentar o curso de reciclagem. Curso de reciclagem. Posso até colocar de forma obrigatória, quando for aplicada essa penalidade. Certo? Então, são as penalidades que nós aplicamos aqui no CTB. Professor, outra situação. Eu aplicar essas penalidades impede eu ser punido na esfera penal por um crime de trânsito que eu cometi? De maneira nenhuma, certo? Por exemplo, Muniz, é, eu fui punido administrativamente pelo CTB. Isso não impede, ou seja, não é lide, isso não é lide, ou seja, e não impede que eu seja punido por crime de trânsito. Não é lide que seja punido por crime de trânsito. Certo? Isso não impede que ele seja punido por crime de trânsito. Ou seja, as esferas são independentes. Ele pode responder na esfera penal quanto na esfera administrativa. Então, se você levar esse entendimento, você consegue acertar as questões. Tá bom? Você pode estar respondendo por infração e crime ao mesmo tempo. Tá bom? Professor, quando é aplicada a penalidade, é comunicada a quem? Aí você puxa uma seta e coloca aqui, ó. Comunicada a quem? Ao órgão executivo de trânsito. Ao órgão executivo de trânsito. Que licenciou o seu veículo, tá? Ou lhe concedeu a sua habilitação. Então, toda penalidade é comunicada ao órgão executivo de trânsito lá que foi responsável pelo licenciamento do seu veículo, por exemplo, né? Responsável, no caso do Detran, pelo licenciamento. Compreendido, pessoal, em relação à questão das penalidades. Antes da gente partir para o próximo slide aqui, para a gente definir algumas situações, então não esqueçam quais são as penalidades, tá? Vamos lá, pessoal. Outra situação que sempre cai, essa definição aqui, ó. Quando o assunto é penalidade. Embarcador, questão das responsabilidades, né? Nós temos o embarcador, nós temos o transportador e nós temos o transportador e embarcador, ou seja, responsabilidade solidária, né? Transportador e embarcador.
Quando é que o embarcador, o cara tá lá na carga, né? Sempre coloca aqui o caminhãozinho, ó. Eu vou ter lá o caminhão e eu vou fazer a questão de colocar aquela carga para que esse rapaz faça o frete e vá deixar onde eu quero, certo? Essa é a ideia. Nós temos o dono da carga ali. Quando é que a responsabilidade vai ser do embarcador? Quando é que vai ser do transportador? E quando é que vai ser do transportador e embarcador? O embarcador ele vai ser responsabilizado quando ele for o único remetente, quando ele é o único remetente, certo? Da carga. E o peso que foi declarado na nota fiscal, o peso que foi declarado na nota fiscal, né? Ele é inferior àquele que foi aferido. Então, peso declarado na nota é menor do que foi aferido ali na fiscalização. Então, o peso que ele colocou lá na nota fiscal, bom, ele colocou na nota fiscal uma coisa dizendo que era X, na hora que foi para a balança, deu mais. Tá? Então, o peso declarado na nota menor do que aferido. Peso aferido. Certo? Excelente essa explicação aqui para vocês, tá? Quando é que o transportador tem culpa? Bom, quando o peso lá que foi feita a fiscalização foi verificado e aqui a carga é proveniente de mais de um embarcador. Quando a carga é proveniente de mais de um embarcador. Como ela é proveniente de mais de um embarcador, então se eu tenho mais de um embarcador, embarcador 1 e 2, carga diferente. Quando ela é proveniente de mais de um embarcador, ultrapassa o PBT. Então, se a carga é proveniente de mais de um embarcador e ultrapassa o PBT. O que é PBT? Peso bruto total. Então, mais de um embarcador, a carga vem de mais de um embarcador e ultrapassou o peso bruto total. Tá certo? É isso. Quando é do transportador. Ele tá vendo, olha, o cara botou X. O cara vai botar mais tanto, vai passar. Bom, o transportador vai ter culpa nisso. Quando é que é solidário entre os dois, transportador e embarcador? Se o peso que está na nota fiscal, ó, se o peso declarado na nota fiscal ele for superior ao limite legal. Peso declarado na nota fiscal é superior ao limite legal. Ou seja, o cara tá sabendo. Ele declara uma coisa na nota fiscal que ele sabe que tá errado. Então, os dois têm culpa. Então, isso aqui sempre cai, embarcador, transportador, transportador e embarcador. Não esqueçam, tá bom? Quando a gente fala de penalidade. Então, vimos as penalidades, a questão do embarcador, transportador e transportador e embarcador. Vamos prosseguindo. Professor, quais são as infrações que nós temos? Classificação das infrações. Classificação das infrações. Quais são, Muniz? Ó, vamos lá. Presta atenção. Nós temos infração de natureza gravíssima, tá? Nós temos infração de natureza grave. Nós temos infração de natureza média e leve, né? Média e leve. Professor, pois é. Cai, eu já vi caindo em questões, concurso de guarda municipal, sempre cobra. Gravíssima. Valor da multa, R$ 293,47.
certo? Grave, 195,23. E a média, nós temos R$ 130,16. E a leve, nós temos R$ 88,38. Pronto, valores de multa, tá? Ok. Professor, quando se tratar de uma multa que é agravada, o fator multiplicador, qual é? Bom, quando ocorrer o agravamento da multa, ó, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, o fator multiplicador, tá? É o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Isso é o fator multiplicador. Então, por exemplo, lá, gravíssima 2 vezes. É 2 vezes a gravíssima, certo? É o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, o fator multiplicador. Fator multiplicador. Tranquilo. Professor, gravíssimo, quantos pontos, hein? 7 pontos. Grave, nós vamos ter 5 pontos. Médio, nós vamos ter 4 pontos. E a leve, a gente vai ter 3 pontos. Beleza? Ok. Tranquilo, pessoal, em relação até aí. Até agora tá tranquilo demais, né? Pronto. Professor, me diga uma coisa. Aquelas infrações, qual é a regra? Por exemplo, ó, o cara que está dirigindo o veículo, condutor, que foi identificado, vai ser atribuída a pontuação pelas infrações das suas responsabilidades. Então, vai ser atribuída ao condutor a questão da pontuação, certo? Condutor ali do veículo. Tem algumas exceções? Tem, por exemplo, o cara é passageiro, usuário de um serviço de transporte rodoviário de passageiro, em viagem de longa distância, por exemplo, transitando em rodovias, com a utilização de ônibus, né, linhas regulares intermunicipal, interestadual, uma viagem de longa distância, certo? Então, são exceções. Então, ao condutor, que é identificado, será atribuído pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, exceto aquelas que são praticadas por esses passageiros desses ônibus, desses interrodoviários estaduais, ou até mesmo aqueles regulares, linhas regulares de ônibus intermunicipais, tá certo? Então, é uma situação que está lá previsto no Código de Trânsito Brasileiro que vocês têm que prestar atenção nisso aí, tá bom? Outro ponto importante que a gente vai falar agora é a questão da suspensão do direito de dirigir, que pode cair na prova. A gente está trabalhando um pouquinho com guardas municipais, então a gente tem que ser um pouco mais específico. Tá? Quando é que vai ser imposta a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Suspensão do direito de dirigir. Vamos lá. Nós temos três situações aqui, três situações que eu tenho que passar para vocês. Quando é que você tem suspenso o direito de dirigir? Quando? Ou por pontuação, ou segundo caso, quando a infração prevê especificamente aquela penalidade, ou seja, penalidade prevista na própria infração. Como assim? Quando você vai lá, infração grave, por exemplo, gravíssima, multa tanto, medida administrativa, remoção, aí tem lá, suspensão de direito de dirigir. Pronto, na própria infração já tem escrito. Não precisa ficar calculando pontos. Tem dois tipos de suspensão, ou por pontos ou por penalidade na própria infração.
certo? Pronto, primeiro ponto importante que a gente está trabalhando com vocês em relação às penalidades. Belezinha? Vamos continuando aqui então, sobre penalidades. A aula de hoje sobre penalidades. Por pontos, professor, como é que ficou? Vamos lá. Se o cara atinge, no período, sempre eu vou colocar aqui, ó, período de 12 meses, tá? Que é a nossa base. Se ele atingiu no período de 12 meses 20 pontos, vou colocar aqui inciso 1. 20 pontos, 12 meses. E tem duas infrações, duas ou mais infrações gravíssimas. O cara tem duas ou mais infrações gravíssimas. Pronto. Aí ele vai ter suspenso. Ponto 2 e ponto 3. Vou anotar logo o ponto 3 aqui para ficar mais fácil. Próxima. Se o cara atingir 30 pontos e conste uma infração gravíssima. Então, ele já atingiu 30 pontos. E caso conste também uma ou mais infração gravíssima. Certo? E 40 pontos. 40 pontos. Caso não conste nenhuma infração gravíssima. Então, se ele não tem nenhuma infração gravíssima. Não tem nenhuma infração gravíssima na pontuação. Aí, quando ele atinge os 40 pontos e não tem nenhuma gravíssima, aí ele vai ter suspenso. Certo? Importante esses casos. Beleza? E o 2, como eu falei, é quando está previsto na própria infração. Beleza? Prazos, professor, para aplicação da penalidade de suspensão de direito de dirigir. Tem o prazo quando é feito por pontuação e tem um prazo quando é feito por penalidade. Quando é por pontuação, no caso do inciso 1 aqui, tá? Pontuação, de 6 meses a 1 ano. A regra de 6 meses a 1 ano, que é o prazo para aplicação. E se for reincidente, de 12 meses, né? Período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Então, 8 meses a 2 anos. Aqui, se ele é reinsim, né? Reinci é reincidente. Tá bom? Que é o prazo para aplicação. Quando a penalidade é na própria infração, aí é de 2 a 8 meses. 2 a 8 meses. Certo? Exceto aquelas infrações que têm um prazo descrito no próprio dispositivo da infração. E no caso de reincidência, né, no período de 12 meses, a gente trabalha com esse período de 12 meses, de 8 a 18 meses. Vou colocar bem aqui, ó, reinsim. Reinsim, que é a questão da reincidência. Fechou? Então tá lá. Aqui é o prazo normal, quando é para aplicação da penalidade de suspensão, quando é previsto na própria infração, e o prazo por pontuação, 6 meses a 1 ano, reincidência, 8 meses a 2 anos. Coloquei reinsim para identificar que é reincidência, na reincidência, tá? Importantíssimo esses prazos aí. Professor, e quando ocorre a suspensão do direito de dirigir? A nossa CNH, ela é devolvida a quem? É devolvida ao titular, sempre é devolvida ao titular, imediatamente após ele cumprir a penalidade do custo de reciclagem que vai ser passado para ele, por conta da suspensão. Então, vai ter um curso de reciclagem também, né? Vai ter um curso de reciclagem, então é devolvida imediatamente após terminar o curso de reciclagem, tá bom? Professor, quando é imposta a suspensão do direito de dirigir, ela elimina a quantidade de pontos que são computados ou não?
elimina, tá? Elimina sim a quantidade de pontos que foram computados, tá bom? Professor, e no caso de condutor que exerce atividade remunerada, ó, ele entra no inciso 3 aqui, ó. O cara que exerce atividade remunerada, a penalidade de suspensão do direito de dirigir para ele, ela é imposta quando ele atinge o limite de pontos previsto na linha C, independentemente da natureza das infrações. Então, por exemplo, professor, independente se ele sofreu gravíssima, grave, pronto. Aqui o cara que exerce atividade remunerada, independente da natureza das infrações, ele entra aqui no inciso 3 aqui, tá? Na linhazinha 3 aqui, atividade remunerada. Aí, nesse caso, ele entra aqui, quando ele atinge 40 pontos para suspender o direito de dirigir dele, independentemente de natureza da infração. E aí, é facultativo ele participar de um curso de preventivo de reciclagem, tá? Sempre que no período de 12 meses ele atinge 30 pontos. Então, se no período de 12 meses ele atingiu 30 pontos, é facultativo ele participar desse curso de reciclagem, só se ele quiser. Mas, assim, a regra, pontuação 20, 30, 40, para quem exerce atividade remunerada, só vai realmente suspender quando atingir os 40 pontos, independentemente da natureza da infração, tá bom? Importante esse detalhe aí, para você, isso aí cai em prova, tá? Beleza, pronto. Pessoal, isso aqui cai em prova? Cai. Isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova. Que pode ser cobrada aí numa prova, por exemplo, de guarda municipal. Questão de saber quais são as classificações das infrações e quais são aqui, quando é que ocorre a suspensão do direito de dirigir. Tá bom? Até porque o município está podendo aplicar, né, a penalidade de suspensão quando é previsto na própria infração. Certo? É isso. Professor, me diga uma coisa, esse processo de suspensão do direito de dirigir, quando é que ele é instalado? Esse processo do direito de dirigir, na verdade, da suspensão, né? Ele é instaurado ao mesmo tempo do processo da aplicação da penalidade de multa. Então, ele praticou a infração, e a infração prevê multa, mas também prevê suspensão. E aí, quando instala primeiro a multa ou depois a suspensão? Não. Os dois vão ser instaurados ao mesmo tempo, concomitantemente, certo? E a competência, os dois são competências do órgão que aplicou ali a infração, a multa, certo? Então, é importante esses detalhes. Vamos continuando aqui. Professor, cassação existe? Existe a cassação do documento de habilitação? Existe. Cassação do documento de habilitação. Existe sim. Viu? Cassação do documento de habilitação. Cassação do documento de habilitação. Bora lá. Quando é que acontece? Três situações. Quando ele tiver suspenso de direito de dirigir, né? Ocorrerá suspenso o direito de dirigir. Quando? No caso de reincidência, né? Reincidência. Caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas. Quais infrações? Ele é reincidente em um ano em algumas infrações, né? Algumas infrações previstas lá no inciso 3, né, do artigo 162. Depois você dá uma olhadinha lá. Artigo 163, artigo 165, 164 entra? 164 entra também. 164, quando ele é reincidente nessas infrações aqui, ó. O 165 também. O 173 também entra. O artigo 174 e 175 também entra, certo? Então, se ele é reincidente aqui, no período de um ano, nessas infrações, também vai ter cassado o documento de habilitação.
Depois dá uma olhadinha no CTB quais são essas infrações. Eu coloquei o artigo aí para vocês dar uma olhadinha, tá? Muniz, e quando ele é condenado por crime de trânsito? Também. Condenado judicialmente por crime de trânsito. Pessoal aí da turma da GMF, já montei um socrativo com 100 questões das possíveis questões que irão cair na prova de vocês, tá? Todas questões inéditas criadas pelo professor Muniz. Então tá aí, ó. Condenada judicialmente por crime de trânsito, vai ter seu documento cassado. Ok? Então não percam a oportunidade, pessoal. Vai ser excelente essa revisão. Então são os casos que vai ser cassado o seu documento de habilitação. Tá bom? Detalhe: passado 2 anos da cassação, o infrator ele pode pedir sua reabilitação. Aí ele vai se submeter a todos os exames que sejam necessários para ele ser habilitado de novo. Então, depois, só pode solicitar opa, depois de decorrido 2 anos da cassação. Ele tem que pedir, ele vai se sujeitar a todos os exames novamente para poder tirar. Depois de decorrido 2 anos, pode pedir a reabilitação. Certo? É isso. Professor, e tem curso de reciclagem ainda? Tem, tem. Quando é que o cara vai ser submetido a curso de reciclagem, mano? Tá aqui. Curso de reciclagem. Curso de reciclagem, professor. Quando é que ele é submetido a curso de reciclagem? Bora. Puxa. Vamos lá. Primeiro, quando ele tiver suspenso o direito de dirigir, né? Quando for suspenso ou colocar só aqui, ó, direito de dirigir. D.D. Vocês entendem? Direito de dirigir, ó, D.D. Mais fácil. Quando ele se envolve em um acidente grave. Acidente grave. É só se envolver? Não. Que ele tenha contribuído. Contribuiu para o acidente. E outro detalhe, independentemente de processo judicial, viu? Dependente de processo PROC, JUDI. Fica mais fácil, tá? JUDIC. Independente de processo judicial. Ok? Também vai fazer curso de reciclagem quando ele for condenado judicialmente por delito de trânsito. Ó. Condenado, JUDIC, por delito de trânsito. Anota isso daí. Curso de reciclagem também, outra hipótese. A qualquer tempo, se for constatado que está enlouquecendo, está colocando em risco a segurança no trânsito. Então, está colocando em risco a segurança no trânsito. Nesse caso, pode ser a qualquer tempo, viu? A qualquer tempo. Qualquer tempo. Certo? Qualquer tempo. Esse é o curso de reciclagem. É isso, vai ser aplicado nessas situações. E ainda tem avaliação psicológica também, viu? Que ele é submetido. Ainda vai ser submetido a avaliações psicológicas. Tem mais, professor? Tem. Agora a gente vai entrar em que ponto, hein, professor? Aqui. Pam, pam.
Medidas administrativas, né, professor? Com certeza. Medidas administrativas. Medidas administrativas. Pessoal, mas vou mostrar para vocês, antes da gente colocar em medidas administrativas aqui, ó. Dica para vocês, tá? Ó, esses mapas mentais, eles são importantes para que vocês fixem o conteúdo. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, anota no caderno para depois só dar uma revisada nesses pontos. É importante esses pontos aqui, classificação de infração, principalmente quando eu estou trabalhando com guardas municipais. É saber as definições. O que é saber as definições e colocar em prática? Resolver questões. Então, você vai ter um socrativo de apoio no curso para que você possa aprender essas penalidades. Então tá aí, ó. Advertência por escrito, multa, suspensão, tem que saber. Saber os casos do embarcador, transportador, e quando é solidário, transportador e embarcador. Tem que saber a classificação das infrações, quais os casos de suspensão, os prazos, são isso que são cobrados em prova, certo? Quais são os casos que vai dar custo de reciclagem, quais os casos que vai caçar sem H, certo? Então, é tudo isso que vocês têm que saber. Então, ó, o estudo, eu sempre digo, o estudo é uma estratégia. É uma extra. Opa, até anotar aqui, professor, pelo amor de Deus. Anota aí. O estudo é uma estratégia, tá? Estratégia. Paroxítono terminado de tomo. Pois é. Isso aqui. É uma estratégia. Então, você não vai estudar tudo que vai ser cobrado. Você vai estudar os pontos principais e focar naquilo ali, ser bom naquilo ali. Certo? Sobrou tempo, você foca naqueles pontos menos, dá uma lida rápida naqueles pontos menos importantes. Certo? Agora a gente vai entrar nas medidas administrativas. Tá bom? Também cobrado muito em prova, medidas administrativas. A gente vai saber quais são essas medidas administrativas, certo? Então anota aí com esses mapas mentais que eu estou fazendo para vocês. Então vamos lá. Quais são as medidas administrativas? Não vão confundir. Penalidade é uma coisa, medida administrativa é outra. Quais são as nossas medidas administrativas, professor? Para que elas servem? Para a gente tentar desenrolar na hora o que é que vai fazer com o veículo, né? Por exemplo. Ora, a medida administrativa ela é aplicada ali meio que momentaneamente, na hora, né? A penalidade ela vem depois de um tempo. Então, a medida administrativa ela antecede a aplicação da penalidade. Medida administrativa, retenção de um veículo, por exemplo. Professor, existe apreensão? Não, não existe mais apreensão, tá? Retenção, vou anotar aqui. Retenção do veículo. Retenção de veículo. Remoção de veículo. Que mais? Retenção é diferente de remoção. Reter, você retém ali até resolver o problema ali na hora. Remoção, você remove com pátio. Outra medida, recolhimento da CNH. Recolhimento. Vou colocar aqui primeiro os substantivos, ó. Recolhimento. Nós temos quatro. Vou colocar aqui quatro tipos de recolhimento aqui. Aproveitar essa mesma letra aqui e colocar os quatro. Depois tem uma que é transbordo. Fica mais fácil vocês fazerem o mapa mental de vocês, ó. Transbordo. Transbordo, vai ter o transbordo, né? E realização. Realização. Que mais? Recolhimento ainda tem mais um, né? Vou colocar aqui. E realização eu tenho praticamente dois. Duas realizações. Pronto. Show. Mapa mental aqui tá show, viu? Vamos lá. Quais são as medidas administrativas? Vamos lá.
Retenção de veículo, lembrando que retenção é diferente de remoção. Retenção, você praticamente ali vai reter aquele veículo lá, por exemplo, no acostamento, até que ele solucione o problema dele. Depois que ele solucionar, ele é liberado. Na remoção, você bota em cima do reboquezinho e leva lá para o pátio. Tem essa diferença. As duas são medidas administrativas. Recolhimento, nós temos recolhimento de CNH, certo? Recolhimento de PPD, permissão para dirigir. Tem o recolhimento do certificado de registro, que é o CR, também é uma medida administrativa. Recolhimento do certificado de licenciamento anual, CLA, licenciamento, né? Geralmente esse recolhimento ele é feito eletrônico, né? No próprio sistema. Quando você, por exemplo, existe uma infração que vai precisar ali de recolhimento do licenciamento, né? Eletrônico, do CLA. É retido ali no automático, no sistema. Então, por exemplo, você tem 15 dias ali para resolver um problema. Se você não resolver, ali vai ficar com restrição, lá você não vai conseguir licenciar. Né? Existem infrações que você faz você dá um prazo para que ele regularize aquilo ali, 10 dias, 15 dias, coloca no sistema que está recolhido. Quando ele resolver, ele vai lá no posto para retirar a restrição do sistema. Então, ninguém mais faz aquele recolhimento com o documento físico, né? Mas a gente coloca a restrição no sistema. Se ele não cumprir dentro do prazo, ele vai ficar, por exemplo, ali com. Vai tomar uma outra infração de desobediência e ainda vai ficar com a restrição lá. Não vai conseguir licenciar o veículo depois, tá? Recolhimento também de animais, né? Recolhimento de animais. Da pista. É uma medida administrativa também, certo? Transbordo, professor. Transbordo de quê? De excesso de carga. Transbordo de excesso de carga. Então é importante essa medida administrativa também, viu? Transbordo de excesso de carga não é penalidade, é uma medida administrativa. Realização de quê? A dosagem de alcoolemia. Você faz lá o etilômetro, certo? E também realização de exame de aptidão física, mental, física, mental, ou perícia. Tudo isso aí é também a medida administrativa, tá? Show? Então são as medidas administrativas, pessoal. O pessoal está perguntando, professor, realização de aptidão física e mental. Como assim? Realização de aptidão física e mental, pessoal. De legislação, de prática de primeiros socorros, de direção veicular. É isso. Tá bom? Então, essas são as medidas administrativas. Ok. Professor, qual o objetivo dessa medida administrativa, hein? Qual o objetivo prioritário? Proteção da vida e incolumidade física das pessoas. Sempre proteção da vida e incolumidade física das pessoas. Certo? Incolumidade física das pessoas. É o objetivo prioritário de uma medida administrativa. Eu vou tomar uma medida administrativa com vou proteger a vida do cara e a incolumidade física dele e das pessoas que circulam pela via. Então, ó, importantíssimo aqui, onde eu estou com o laser aqui, ó, é o objetivo prioritário das medidas administrativas. Certo? Tranquilo? Professor, eu aplicar uma medida administrativa impede eu aplicar outras penalidades que são previstas no Código de Trânsito? Eu posso aplicar as duas juntas? Pode aplicar as duas juntas, não impede nada. Uma não vai elidir a outra, não. Tá? Pronto, perfeito. Porque uma complementa a outra, na verdade, né? Tá dando para entender, pessoal? Anotaram bonitinho aí?
As medidas administrativas, ó, pode cair retenção, remoção, recolhimento, transbordo e realização. Você tem duas: dosagem de alcoolemia e aptidão físico-mental, primeiros socorros de legislação. Tá? Professor, quais são os documentos de habilitação, hein? Tu sabe dizer para mim quais são os documentos de habilitação? Sei. Sei te dizer bem direitinho aqui. Vamos lá? Vou te falar. Quais são os documentos de habilitação? Vamos lá. A CNH, documentos de habilitação. Nós temos a CNH, né? Temos a PPD, que eu falei para vocês, permissão para dirigir, e tem autorização para conduzir ciclomotor, que é ACC, né? Autorização para conduzir ciclomotor. Beleza. Show! É isso, pessoal. Eu acredito que cai alguma coisa na sua prova de medidas administrativas nesse naipe aí. Saber quais são, tá? Quais são as medidas administrativas. Quais são as medidas? Ok. Pessoal, agora a gente vai entrar nessa revisão final, tá? Eu vou iniciar aqui a parte de crimes de trânsito, que eu acho que é uma outra situação que pode cair para vocês, ó. Penalidade, medida administrativa e crime de trânsito. Pode cair para vocês. Só a parte do caput ali inicial, a parte geral do crime de trânsito. Eu não vou entrar na parte específica dos crimes em espécie. Os crimes em espécie eu vou deixar para uma aula específica, na próxima aula, para a gente detalhar quais são esses crimes em espécie, tá? Mas se der tempo, a gente faz os crimes em espécie, não tem problema não. Vamos lá? Vamos lá. Crimes de trânsito. Disposições gerais. Nós vamos entrar nas disposições gerais, tá? Quando a gente fala em crime de trânsito, você vai pensar no artigo 291. 291. Quando o senhor fala crime de trânsito na direção de veículo automotor, tá? Esses crimes de trânsito, eles são cometidos na direção de veículo automotor. Na direção de veículo automotor. Na direção de veículo automotor. Eu aplico aos crimes de trânsito, crimes de trânsito, eu aplico aos crimes de trânsito as normas que são previstas no Código Penal. Ao Código Penal e Código de Processo Penal também, que é o CPP. Eu aplico o CP e o CPP aos crimes de trânsito. Lógico, se aqui na nossa lei não tiver uma previsão diferente, mas pelo princípio da especialidade, aplica-se o que tem aqui no Código de Trânsito que ajude aqui em todo o processo dos crimes de trânsito. Se não tiver, a gente vai ter que buscar lá no Código Penal e Código de Processo Penal. Certo? Muniz, é possível aplicar a lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais Criminais, para crimes de trânsito? É possível. É possível. Aqui eu vou aplicar nos crimes de lesão corporal culposa. Crime de trânsito de lesão corporal culposa, logicamente, né? Crime de trânsito culposo. Eu vou aplicar aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o que tem aqui no artigo 74, não é toda a lei, mas são os artigos, ó. O artigo 76 e o artigo 88. Como assim? Composição civil dos danos, que é ocasionar pelo acidente. Composição civil dos danos. Transação penal e
a questão só mediante representação. Ação pública. Ou seja, o cara praticou um crime de lesão corporal culposa no trânsito. Posso aplicar alguns institutos da Lei 9.099? Pode. Composição civil dos danos, transação penal e a gente sabe que é só se a vítima quiser representar. Porém, se for constatado, vou botar um porém também no trem aqui para vocês, ó. Porém, para ficar mais fácil. Porém, se for constatado que o rapaz aí estava sob a influência de álcool, se for constatado que o cara estava fazendo racha, disputando corrida não autorizada, né? Disputando corridazinha, competição, fazendo demonstração de perícia, fazendo manobra que se garante, né? Aquelas manobras. Porém, se for constatado que o cara estava transitando com uma velocidade superior à máxima, logicamente, né? Superior à máxima, superior à máxima, ah, a máxima para a via em 50 quilômetros por hora. Velocidade superior à máxima em 50 quilômetros por hora. Não é 50%. Ele estava 50 quilômetros a mais por hora do que permitido. Se for constatado isso aí, pode esquecer esses institutos aqui que não vai ser aplicado, não. Viu? Pode esquecer que não será aplicado. Só por conta que ele estava sob efeito de álcool, disputando corrida, manobra, velocidade superior a 50 km. Pode esquecer. Ah, professor, a lei deu um benefício? Deu. Eu aplicar a lei 9.099. Alguns institutos dela. Professor, nesse caso aqui, lesão corporal, não tem álcool, o cara não estava disputando corrida, não estava com velocidade, estava tudo direitinho. TCO, termo circunstancial de ocorrência, só mediante representação. E se ele tiver sobre o álcool? Esquece o TCO. Nesse caso aqui, nessas três situações, vai ter que ser aberto, sabe o quê? O inquérito. Entendeu? Inquérito policial. Entendi. Só por conta do álcool? É, por conta do álcool. Entendeu aí o sistema? Como é bruto? O sistema é bruto, pessoal. Inquérito policial vai ser obrigado por conta que ele estava sob efeito de álcool, disputando corrida e velocidade superior a 50 quilômetros. Tá? Ok. Então são os pontos que eu acho que é mais importante nesse assunto aqui. Tem uma situação que eu também acho que sempre cai. Eu vou até mostrar para vocês aqui. São as agravantes, tá? Eu vou colocar aqui as agravantes, que é outro ponto que sempre cai. Você tem que saber quais as agravantes dos crimes de trânsito. Quais as agravantes dos crimes de trânsito? Importante. Anotaram aí? Essa é a situação que eu coloquei para vocês. Esse slide aí tá show, não tá não, pessoal? Tá show. Mas show do que isso aí não tem, você não encontra não. Professor, tô querendo curso da GMF, ainda tem. A Rocha, pega o intensivo de reta final. Se quiser acertar todas as questões da GMF, entra no link aqui. Você não vai se arrepender. Curso da Paraíba tá vindo aí com força total, viu? Polícia Penal nem se fala. A gente tem um turno para Polícia Penal também. Aula todos os dias. Muito boa também. Agora a gente vai dar uma olhadinha, pessoal, nas agravantes, viu? Aqui, ó. Muniz, quais são as agravantes, meu amigo? Quais são as agravantes quando ocorre crime de trânsito?
Primeiro, quando o cara pratica o crime de trânsito e está com dano, foi um dano potencial a duas ou mais pessoas, certo? Ou seja, com um grande risco grave de dano patrimonial a terceiros também. Tava com o veículozinho sem placa, sem placa, ou com a placa adulterada, por exemplo, né? Outra situação. O fato da placa tá tudo adulterado, veículo sem placa, com placa falsa adulterada, isso aí vai agravar só o crime de trânsito. Se ele não possui CNH ou PPD. O cara não tem CNH e nem ou uma permissão para dirigir. Não tem, pronto, agrava o crime. Ou com a PPD ou a CNH, por exemplo, categoria diferente. Categoria diferente. Certo? Categoria diferente. Outra situação. Quando o cara exerce uma profissão e exige cuidados especiais. O cara que a profissão dele é transportar passageiros ou carga, viu? Passageiro ou carga. Outra situação que agrava, o cara está utilizando um veículo adulterado, certo? Veículo adulterado. Ou o cara praticou o crime de trânsito numa faixa de trânsito destinada a pedestres. Faixa de trânsito. Pedestres, né? Mesmo que seja uma faixa temporária ou permanente, não importa, tem que ser para pedestre. Aconteceu o crime de trânsito, nós temos essa agravante. Beleza? Olha que coisa boa, olha que coisa bonita. Tira um print aí, um stories aqui desse mapazinho mental aqui para vocês, que eu mostrei as agravantes e a parte inicial aqui dos crimes de trânsito que pode cair para vocês, né? Importante essa questão das agravantes e a questão aqui da lesão corporal culposa na direção do veículo automotor, beleza? Essas são as agravantes. Professor, a questão dos crimes em espécie, o senhor vai entrar agora? Bom, crimes em espécie vai ser uma aula mais específica. A aula de hoje foi tratar com vocês as medidas administrativas, tratar com vocês quais são as penalidades. Então, estou revisando tudo aquilo que a gente já estudou hoje. Vimos quais são as penalidades, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH-PPD, curso de reciclagem que é obrigatório. Lembrando que essas penalidades são comunicadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo licenciamento. Essa punição não impede de ser punido na esfera penal, tá? Vimos também a responsabilidade do embarcador, do transportador e transportador e embarcador também importante. Vimos também quais são as classificações das infrações. Vimos fator multiplicador. Vimos sobre a questão da suspensão do direito de dirigir. Quais são os casos, né? Pontuação e quando está previsto na própria penalidade. Vimos também os prazos, né? Para aplicação, que eu coloquei em verde. Vimos quais são as hipóteses de cassação do documento de habilitação. Vimos as hipóteses de curso de reciclagem. Falei um pouco da estratégia. E agora a gente falou das medidas administrativas também, que são coisas diferentes. Medida administrativa é diferente de penalidade, você tem que estar sabendo. As medidas administrativas estão aqui, ó, que eu vou ler para vocês. Retenção de veículo, remoção de veículo, que são coisas diferentes. Retenção é só o tempo dele resolver o problema dele e ser liberado. Remoção, remove para o pátio. Quais são os recolhimentos? Recolhimento CNH, PPD, CR, CLA e demais. Transbordo, excesso de carga. Realização de dosagem de economia, que é o etilômetro, e aptidão física mental, de legislação, de primeiros socorros. Vimos quais são os documentos de habilitação, certo?
Depois, fomos analisar a parte geral dos crimes de trânsito. Vimos sobre a questão que é aplicável o Código Penal, Código de Processo Penal aos crimes de trânsito, na direção de veículo automotor, na modalidade culposa. Então, eu posso aplicar na lesão corporal culposa, por exemplo, benefícios da Lei 9.099, que é o artigo 74, 7.088, composição civil dos danos, transação penal e representação. Porém, coloquei aqui em vermelho, ó, porém, contudo, não obstante, mas contudo, não obstante, todavia, se nessa lesão um condutor estava alcoolizado, disputando corrida, fazendo manobras, velocidade superior à máxima em 50 km, aí em vez de instaurar um TCO, eu vou ter que instaurar um inquérito e não posso aplicar esses benefícios da Lei 9.099. Vimos também as agravantes. Quais são as agravantes? Ora, se ele pratica um crime de trânsito, gerou dano potencial, 2 ou mais pessoas, agrava. Sem placa, a moto estava adulterada, agrava. O cara não tinha CNH, agrava. O cara não tinha PPD, ou então a categoria era diferente do veículo que ele estava dirigindo, agrava. Ah, o cara era motorista profissional, de passageiro, transporta carga, agrava. Ele tinha que ter mais cuidado ainda. Veículo adulterado, ou quando ele pratica o crime em cima de uma faixa de pedestre de trânsito. Tudo isso aí é agravante. Então, a parte dos crimes em espécie vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e pode encerrar a gravação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pessoal, quiser adquirir o curso da GMF Missão Final, estamos com valor promocional aí para vocês. Tá bom? Entra no QR Code aqui para você adquirir o curso e vai direto no WhatsApp.